Capítulo 27. O Senhor manifesta à alma sua vontade sem falar. Relata a grande graça que lhe fez o Senhor numa visão não imaginária. É muito importante este capítulo. Volto, pois, à narração da minha vida. Andava acabrunhada pelos sofrimentos e faziam-se muitas orações para que o Senhor me conduzisse por outro caminho que fosse mais seguro, visto afirmarem, ser tão suspeito o que eu seguia. Verdade é que embora eu suplicasse a Deus, por muito que quisesse desejar outro caminho, como via a minha alma bastante melhorada, não estava em minhas mãos desejá-lo. Excetuo algumas vezes em que me sentia atormentada pelo que outros diziam e pelos receios que me inspiravam. Vendo-me inteiramente transformada, como podia desejar outra coisa? Só me restava abandonar-me nas mãos de Deus, pedindo-lhe que cumprisse em mim sua vontade em tudo, pois ele sabia o que me convinha. Via que pelo atual caminho eu era levada para o céu, e que pelo outro, ia para o inferno. Forçar-me a desejar este, e achar que era demônio, eis o que eu não conseguia, nem estava em minhas mãos querê-lo, embora fizesse o possível para o crer e desejar. Pus-me a oferecer nesta intenção tudo quanto fazia em matéria de boas obras. Recorria aos santos de minha devoção para que me livrassem do demônio. Fazia novenas. Encomendava-me a Santo Hilarião, ao anjo São Miguel, pelo qual tomei grande devoção. Importunava muitos outros santos para que por sua intercessão, o Senhor me esclarecesse. Eis o que me aconteceu no fim de 2 anos, durante os quais, unida a outras pessoas, não cessava de pedir a Deus que me guiasse por outro caminho, ou então manifestasse verdade. O Senhor continuava a falar-me com frequência. Estando em oração no dia do glorioso São Pedro, vi Cristo junto de mim. Nada vi com os olhos do corpo nem com os da alma. Senti e tive a impressão de o ter ao meu lado. Por íntima convicção via que era ele quem me falava. Muito longe de ter conhecimento de semelhantes visões, fui a princípio acometida de grande temor e só fazia chorar. Contudo, ouvindo do Senhor uma única palavra de segurança, ficava em meu estado habitual, tranquila, consolada e sem temor algum. Cristo parecia andar sempre ao meu lado. Sentia muito claramente estar ele sempre à minha direita e presente a todos os meus atos. Não via em que forma, por não ser visão imaginária. Não havia ocasião em que me recolhesse um pouco, ou não estivesse muito distraída, que não o sentisse junto de mim. Fui logo a meu confessor muito aflita, para lhe dar parte de tudo. Perguntou-me em que forma o via. Respondi-lhe que não percebia forma alguma. Indagou então, como podia eu saber que era Cristo? Voltei a dizer-lhe que não sabia como, mas não podia duvidar que eu tinha junto de mim. Via e sentia isto claramente. O recolhimento da alma em contínua oração de quietude era muito maior, com efeitos superiores aos que costumava ter. Tratava-se de coisa muito evidente. Procurei multiplicar comparações para fazê-lo entender, porém neste gênero de visão nenhuma condiz perfeitamente. É das mais elevadas, segundo me disse depois um santo homem, de grande espírito, chamado Frei Pedro de Alcântara, de quem adiante farei menção. Tenho ouvido de outros grandes teólogos, que, entre todas, é a visão em que menos o demônio pode intrometer-se. Não há termos com que nós, mulheres, de pouca instrução possamos descrevê-la. Os doutos a explicarão melhor. Se digo que nem com os olhos do corpo, nem com os da alma o vejo, não é visão com imagem, como percebo e afirmo que o Senhor está junto de mim, com mais clareza do que se o visse? Não esclarece bem a comparação se eu disser que é como uma pessoa às escuras, ou cega, que não vê outra que estivesse ao seu lado. Há alguma semelhança, não muita, porque em tal caso é possível percebê-la com os sentidos, ouvi-la falar ou mexer-se, ou mesmo tocá-la. Aqui nada disto ocorre, não reina a menor escuridão. Esta presença é como uma notícia anunciada à alma, mais clara que o sol. Não digo que se veja sol ou claridade alguma. É luz que sem manifestação sensível, ilumina o intelecto para que a alma se regozije, imersa em tão grande bem. Traz consigo incontáveis benefícios. Esta presença não é semelhante à que as almas sentem na oração de união e de quietude. Nesta outra, assim que começamos a orar, parece que achamos com quem falar. Pelos efeitos e sentimentos espirituais de grande fé, amor e resoluções cheias de ternura, sabemos que nos ouve.
É grande graça de Deus, e quem a receber tem-a em grande apreço, porque se trata de oração muito elevada. Não é ainda visão. Pelos efeitos que produz na alma, percebe-se que Deus está ali. Sua Majestade quer dar-se a sentir por esse modo. Aqui vemos com evidência que Jesus Cristo, Filho da Virgem, está presente. Na oração de união manifestam-se apenas umas influências da divindade. Aqui, junto com elas, vemos que a humanidade sacratíssima também nos acompanha e quer nos conceder graças. Perguntou-me ainda o confessor, quem disse que era Jesus Cristo? Ele o diz muitas vezes, respondi, mas antes que eu diga, imprime-se no meu pensamento que é ele. Nos favores recebidos anteriormente, embora o afirmasse, eu nada via. Se uma pessoa que eu nunca tivesse visto e só conhecesse pela fama, viesse falar-me, estando eu cega ou em grande escuridão, e me dissesse quem era, crê-lo-ia, não com tanta certeza como se a visse. Aqui, sim. Ainda que não se veja, a presença se grava em nós tão claramente que exclui qualquer vacilação. O Senhor deseja que isto fique tão impresso no intelecto, que não se pode duvidar. É tanta certeza como se tivesse visto e ainda mais. Algumas vezes, fica a suspeita de ter sido imaginação o que vimos, mas aqui, ainda que possa ocorrer algum receio, por outro lado, é tão grande a convicção, que a dúvida se desvanece. Assim acontece também com outra maneira, pela qual Deus ensina a alma e lhe fala sem palavras. É uma linguagem tão celestial, que mal se pode dar a entender, por mais que se explique, se o Senhor não o ensina por experiência. Sua Majestade põe no interior da alma o que ele quer dar a entender, e aí se lhe representa, pelo mesmo modo da visão anterior, sem imagem e sem palavras formuladas. Note-se muito esta maneira de que Deus se serve para que a alma entenda sua vontade e lhe revele grandes verdades e mistérios. Muitas vezes, quando o Senhor me explica alguma visão, que se dignou conceder-me, é para me fazer entender o que ele quer de mim. Parece-me que é onde o demônio menos se pode intrometer, pelas razões ditas. Se não são boas, devo estar enganada. Este modo de visão e de linguagem é puramente espiritual. Não há manifestação alguma nas faculdades e nos sentidos, de modo que o demônio não pode conhecer o que se passa na alma. Raramente e com brevidade acontece que as faculdades e os sentidos fiquem suspensos, mas, em geral, parece-me que suas atividades não estão suspensas, pelo contrário, estão bem presentes. Com efeito, esta espécie de visão ocorre rarissimamente, durante a contemplação, e então de nossa parte nada podemos fazer, tudo é obra do Senhor, é como se sentíssemos no estômago, um alimento sem o ter comido. Percebemos que está ali, mas ignoramos o que é e não sabemos quem o pôs ali. No caso de visão fora da contemplação, conhecemos muito bem sua origem, mas o que se ignora é a maneira como puseram o alimento no estômago. Não sabemos, nem o vimos, nem o entendemos. Quanto a mim, jamais pensei em desejar tal graça, e nunca me passou pela ideia de que isto pudesse acontecer. Nas palavras de que antes tratei, Deus força a atenção do intelecto, a fim de que entenda o que se lhe diz. Parece que a alma tem outros ouvidos com que ouve, e é obrigada a escutar, sem se distrair, como uma pessoa que ouvisse bem e a quem não consentissem tapar os ouvidos, se lhe falassem de perto e em altas vozes, entenderia, ainda que não quisesse. Alguma coisa faz de sua parte, pois está atenta para compreender o que lhe dizem. Estando, porém, em contemplação, ela nada faz. Até o pouco que fazia no caso anterior, consistindo apenas em ouvir, lhe é tirado. Tudo encontra já cozido e mastigado. Nada lhe resta a fazer senão usufruir. É como alguém que sem ter aprendido nem se esforçado para saber ler, nem estudado coisa alguma, achasse em si, adquirida toda a ciência, sem saber como e donde lhe veio, pois jamais aprendeu sequer o ABC. Esta última comparação parece-me explicar em parte este dom celestial. De um momento para outro, a alma se vê sábia, e tão instruída sobre o mistério da Santíssima Trindade, e outras coisas muito elevadas, que não há teólogo, com quem não se atrevesse a argumentar sobre a verdade destas grandezas. Fica tão espantada, que basta uma graça destas para a mudar inteiramente, e fazer com que já não ame, senão a Deus. Bem vê, que sem ajuda alguma de sua parte, ele a torna capaz de tão grandes bens, comunica-lhe tais segredos, e a trata com tanta ternura e amor, que é impossível descrever.
Com efeito, algumas graças chegam a causar suspeita, por serem tão admiráveis e feitas a quem tão pouco as tem merecido. Se não houver fé muito viva, não se poderão crer. Assim é que quero referir algumas graças que o Senhor me tem feito, se não me ordenarem outra coisa. Direi apenas umas visões que podem ser proveitosas, para que não se surpreenda quem as receber de Deus, parecendo-lhe impossíveis, como eu fazia. Servirão ainda para explicar o modo e caminho por onde o Senhor me tem levado, pois é isto o que me mandaram escrever. Tornando agora, a esta maneira de entender, parece-me que por todos os meios, o Senhor quer transmitir a esta alma algum conhecimento do que se passa no céu. Lá não há necessidade de palavras para todos se entenderem, o que eu não sabia até que o Senhor, por sua bondade, quis que eu ouvisse, mostrando-me num êxtase. O mesmo acontece aqui. Deus se entende com a alma, só porque Sua Majestade o quer. Sem outro artifício, estes dois amigos manifestam, um ao outro, o recíproco amor que têm. Acontece como no mundo, quando duas pessoas se gostam muito, se entendem bem, até por sinais, só com o olhar, parece que se compreendem. Se não me engano, é o que ocorre neste caso, sem o vermos nós, estes dois amantes se fitam, face a face, segundo diz o esposo à esposa nos cantares. Ó benignidade admirável de Deus, que assim vos deixais olhar por uns olhos que se empregaram em tanto mal, como são os de minha alma. Vendo-vos, Senhor, acostumam-se a não olhar coisas vulgares, nem achar contentamento algum fora de vós. Ó ingratidão dos mortais! A que ponto há de chegar? Sei por experiência, ser verdade o que digo, e ser bem pouco o que se pode dizer, do que fazeis com uma alma que elevais a tal estado. Ó almas que começastes a ter oração e vós que tendes verdadeira fé. Tendo em vista só a felicidade nesta vida, que bens podeis buscar que sejam semelhantes ao menor destes bens, sem falar no que se ganha para a eternidade? Vede, é muito certo que Deus se dá aos que tudo deixam por Ele. Não faz distinção de pessoas, a todos ama. Ninguém se poupa, por pior que seja, começando por mim, pois assim o Senhor fez comigo, trazendo-me a tal estado. O que digo é nada em comparação com o que se poderia dizer. Menciono só o necessário, para fazer compreender este gênero de visão e de favor que Deus faz à alma. Não posso exprimir o que se experimenta quando o Senhor dá a entender seus segredos e grandezas. É uma felicidade superior a tudo que se pode conceber na terra, e faz com que se desprezem os gozos da vida, pois todos juntos são apenas cisco. Sinto até repugnância de os tomar aqui por termo de comparação, ainda que se gozasse deles para sempre. E que direi dos bens que o Senhor dá? São apenas uma só gota do rio caudaloso que nos está preparado. Digo-o para vergonha nossa. Sim, de certo envergonho-me de mim. Se pudesse haver confusão no céu, eu lá estaria mais confusa que ninguém. Porque havemos de querer tantos bens, deleites e glórias sem fim, tudo somente à custa do bom Jesus? Não choraremos sequer ao menos com as filhas de Jerusalém, pois que não o ajudamos a levar a cruz como o Cireneu? Com prazeres e passatempos havemos de usufruir do que ele nos ganhou à custa de tanto sangue? É impossível. E com honras vãs pensamos reparar um só dos desprezos que ele sofreu a fim de adquirirmos um reino eterno? Não tem cabimento. Errado, este caminho é errado, por ele nunca chegaremos lá. Apregoe vossa mercê estas verdades a plenos pulmões, pois Deus me tirou o direito de pregar. Quisera eu continuamente repetir a mim mesma estas verdades. No entanto, como se verá no que escrevi, muito tarde prestei ouvidos e muito tarde atendi à voz de Deus. É para mim grande confusão falar nestes assuntos, de modo que prefiro calar. Contento-me acrescentando uma consideração que de vez em quando me vem acerca das alegrias do céu. Praza ao Senhor, conceder-me a graça de poder um dia desfrutar de tanto bem. Que glória acidental será e que contentamento dos bem-aventurados ao chegarem ao paraíso, quando virem que embora tarde, não deixaram de fazer por Deus o que estava a seu alcance, e por todos os meios possíveis nada lhe negaram, de acordo com suas forças e com seu estado. Quem mais tiver feito, maior glória terá. Quão rico se achará o que deixou por Cristo todas as riquezas. Quão sábio o que se alegrou de ser tido por louco, pois assim chamaram a mesma sabedoria. Por nossos pecados quão poucos existem agora semelhantes a eles. Sim,
Sim, parece que se acabaram os que o mundo tinha por loucos, vendo neles obras heróicas de verdadeiros amantes de Cristo. Ó mundo! Mundo, como vais ganhando honra, em razão de haver poucos que te conheçam. Pensamos talvez que seja maior serviço de Deus sermos tidos por sábios e por discretos. Deve ser. Deve ser, a julgar pela discrição que está em voga. Logo imaginamos ser pouco edificante não andar com muita compostura e dignidade, como requer o nosso estado. Até o frade, o sacerdote, a monja, consideram motivo de escândalo para os fracos usar hábitos velhos e remendados. É novidade. O mesmo dizem de andar recolhido e ter oração. O mundo está de tal forma perdido, que já não se usam mais as práticas de perfeição. Os grandes fervores dos santos estão esquecidos. Isto causa maior prejuízo e contribui mais para as infelicidades dos nossos tempos, que o pretenso escândalo causado por religiosos, que manifestam por obras, e por palavras seu total menosprezo pelo mundo. Destes escândalos o Senhor tira grandes proveitos. E se uns se escandalizam, outros caem em si e sentem remorsos. Prover a Deus que aparecesse ao menos um esboço de como Cristo viveu com seus apóstolos, pois agora, mais do que nunca, seria necessário. E que bom modelo o Senhor agora nos levou, chamando a si o bendito Frei Pedro de Alcântara. O mundo já não é capaz de suportar tanta perfeição. Dizem que as saúdes estão mais fracas e que os tempos mudaram. Este santo homem viveu em nossos dias. Possuía o espírito robusto, como os santos de outrora, sabia desprezar o mundo. Ainda que não andemos descalços nem façamos tão áspera penitência como ele, muitas coisas há como tenho dito, por várias vezes, em que se pode também menosprezar o mundo. O Senhor o ensina quando encontra ânimo. E que grande coragem Sua Majestade deu ao referido santo para fazer durante 47 anos tão áspera penitência, como todos sabem. Quero dizer a este respeito alguma coisa, e sei que é a pura verdade. Ele mesmo contou-me e a outra pessoa para a qual não tinha segredos. Contou devido à grande afeição que sentia por mim, inspirada pelo Senhor, a fim de que tomasse minha defesa e me animasse, em tempo de tanta necessidade, como já disse e direi ainda. Parece-me que foram 40 anos os que me disse ter passado dormindo apenas hora e meia entre a noite e o dia. Vencer o sono foi de todas as penitências a que mais lhe custou no princípio, e para isto estava sempre de joelhos ou de pé. Quando dormia era sentado, com a cabeça apoiada a um toco de madeira, que tinha pregado à parede. Deitar-se, ainda que quisesse, não podia, porque sua cela, como é sabido, não tinha mais de 4 pés e meio de comprimento. Em todos esses anos jamais se cobriu com o capuz, por mais ardente que fosse o sol, ou mais intensa chuva que houvesse. Não trazia calçado nos pés, vestia apenas um hábito de saial, sem outra roupa sobre a pele. Esse hábito era tão estreito quanto podia ser, e por cima usava um manto pequeno do mesmo pano. Contou-me que tirava este nos grandes frios e deixava a porta e o postigo da cela abertos para depois, pondo de novo o manto e fechando a porta, contentar o corpo e fazê-lo sossegar com algum agasalho. Era-lhe muito frequente comer só no fim de 3 dias. Perguntou-me por que razão me espantava, pois era muito possível a quem o tivesse por costume. Disse-me um seu companheiro que acontecia a este santo passar 8 dias sem comer. Devia ser quando estava em oração, pois tinha grandes arroubamentos e ímpetos de amor de Deus, como certa vez presenciei. Sua pobreza era extrema. Foi tal sua mortificação na mocidade, que segundo me contou, aconteceu-lhe viver 3 anos numa casa de sua ordem sem conhecer frade algum a não ser pela fala, porque jamais levantava os olhos. Não sabia ir aos lugares aonde o dever o chamava, a não ser andando atrás dos outros religiosos. O mesmo lhe ocorria pelos caminhos. Jamais olhou mulher alguma durante muitos anos. Dizia-me que tanto lhe era indiferente o ver como o não ver. Era muito velho quando o conheci, e tão extrema sua magreza, que parecia feito de raízes de árvores. Com toda esta santidade, era muito afável, mas de poucas palavras, exceto quando interrogado. Sua conversa era muito agradável, possuía um espírito encantador. Outras coisas quisera mencionar, mas receio que vossa mercê pergunte por que me intrometo em tal assunto, e foi com temor que eu escrevi. Assim concluo, que seu fim foi igual à sua vida.
Morreu pregando e admoestando a seus religiosos. Quando viu que havia chegado sua hora, disse o Salmo Laetatu Sum, e de joelhos, expirou. Depois, o Senhor tem permitido que me encontre com ele mais do que durante sua vida, e seja aconselhada por ele em muitos pontos. Tenho-o visto várias vezes em imensa glória. Na sua primeira aparição, além de outras coisas, disse-me, feliz penitência que lhe obtivera tal prêmio. 1 ano antes de morrer, estando ausente, apareceu-me. Tive uma revelação de que estava próxima à sua morte, e mandei-lhe avisar, a algumas léguas daqui. Ao expirar apareceu-me e disse-me que ia entrar em seu descanso. Não acreditei e contei-o a algumas pessoas. Ao fim de 8 dias chegou a notícia de que morrera, ou melhor, começara a viver para sempre. Ei-la, pois, acabada esta vida tão penitente, com tão grande glória. Parece-me que agora me consola muito mais do que no tempo em que estava na terra. Disse-me uma vez o Senhor, que concederia tudo o que pedissem em nome deste santo. Muitas coisas lhe tenho encomendado para que as peça ao Senhor e todas tenho visto cumpridas. Seja ele bendito para sempre. Amém. Mas para que falar e estimular a vossa mercê a não fazer caso das coisas desta vida, como se não o soubesse, ou não estivesse determinado a deixar tudo, tendo já posto mãos à obra? É que vejo tanta perdição no mundo, que é descanso para mim dizer isto, embora ninguém aproveite e escrevê-lo só sirva para me dar cansaço. Contra mim é tudo o que digo. Perdoe-me o Senhor minhas ofensas neste ponto. Perdoe-me vossa mercê que eu canse sem motivo. Dir-se-ia pretender eu que vossa mercê faça penitência pelo que pequei nesta matéria. Capítulo 28. Narra as grandes graças que o Senhor lhe concedeu e como lhe apareceu pela primeira vez. Declara o que é visão imaginária, os grandes efeitos e sinais que deixa quando provém de Deus. Este capítulo é muito útil e importante. Voltemos ao nosso assunto. Passei alguns dias, poucos, com a visão intelectual a que me referi. Era constante e causava-me tanto proveito, que vivia numa oração ininterrupta. Em tudo quanto fazia, procurava que fosse de modo a não descontentar aquele que eu estava presenciando, como eu claramente percebia. Às vezes, é verdade, pelo muito que me assustavam, sentia temor, mas durava pouco, porque o Senhor me tranquilizava. Estando um dia em oração, quis o Senhor mostrar-me só as mãos, de tanta formosura, que me seria impossível descrevê-las. Causou-me grande temor, pois qualquer nova graça sobrenatural que o Senhor me concede, no início muito me assusta. Daí a poucos dias vi também aquele divino rosto, que de todo me deixou absorta, ao que me parece. Não podia entender por que o Senhor se mostrava assim pouco a pouco, pois mais tarde me haveria de fazer a graça de o contemplar inteiro. Compreendi depois que Sua Majestade ia me conduzindo conforme a minha fraqueza natural. Seja bendito para sempre. Tão baixa e vil criatura não pode suportar tanta glória junta. Como quem sabia disto, aos poucos o piedoso Senhor ia me preparando. Parecerá a vossa mercê que não era preciso muito esforço para ver umas mãos e um rosto de tanta formosura. Mas os corpos glorificados são tão belos, que a glória produzida pela visão de coisa tão sobrenatural, e formosa desatina. Causava-me tanto temor, que eu me perturbava toda e me inquietava. Logo depois, contudo, sentia certeza e segurança, e com tais efeitos, depressa perdia o medo. Um dia em que era festejado São Paulo, durante a missa, eis que diante de mim se fez representar toda inteira a humanidade sacratíssima, como se pinta depois da ressurreição, com tanta formosura e majestade, como em particular escrevia a vossa mercê, quando o ordenou expressamente. E custou-me bastante descrevê-lo, porque nada se pode dizer sobre esta graça, que não seja antes desfazer. Contudo expliquei-a, o melhor que pude, e assim não há razão para tornar a dizê-lo aqui. Só digo que se no céu não houvesse outra coisa para deleitar a vista senão a formosura dos corpos glorificados, seria imensa a glória especialmente à vista da humanidade de Jesus Cristo, Senhor nosso. Ocorrendo assim aqui na terra, onde Sua Majestade se mostra na proporção do que pode suportar nossa miséria, o que será na mansão celestial onde se desfruta a plenitude de tanto bem? Esta visão, ainda que imaginária, nunca percebi com os olhos corporais, nem tampouco alguma outra, senão com os olhos da alma.
Os mais entendidos nesta matéria afirmam ser mais perfeita a visão passada do que esta, que por sua vez, é muito superior às visões percebidas com os olhos do corpo. Estas são muito inferiores e sujeitas às ilusões do demônio. Como eu então não entendia isto, tendo recebido a graça, desejava que fosse de modo a ver com os olhos corporais, para o confessor não me dizer que era fantasia. Acontecia ainda, que passada a visão, logo me ocorria o pensamento de que era efeito da imaginação. Afligia-me de o haver dito ao confessor pelo receio de o ter enganado. Novo pranto. Voltava a ele e dizia-lhe meu receio. Perguntava-me se pensava dizer-lhe a realidade ou se havia querido enganá-lo. Eu lhe dizia a verdade, pois a meu ver não tinha mentido, nem diria uma coisa por outra para ganhar o mundo inteiro. Disto estava ele bem certo, e assim procurava sossegar-me. Quanto a mim, sentia tanto ir a ele com esses detalhes, que não sei como o demônio conseguia persuadir-me de que era fingimento da minha parte. Para que haveria eu de me atormentar? O Senhor, porém, apressou-se tanto em conceder-me esta graça e em declarar sua veracidade, que logo perdi toda suspeita de ser fantasia. Depois vi muito claramente minha tolice. Mesmo que eu passasse muitos anos estudando o modo de representar coisa tão formosa, não teria capacidade nem ciência para tanto. Só na brancura e resplendor excede tudo o que se possa imaginar na terra. Não é brilho que deslumbre. É brancura suave, resplendor infuso que encanta a vista e não cansa. O mesmo digo da claridade em que se vê esta formosura tão divina. É luz tão diferente da que existe na terra, que a claridade do sol nos parece apagada, em comparação daquele fulgor esplêndido que se apresenta à nossa vista. Quem a viu uma vez não desejará mais abrir os olhos. É como contemplar uma água muito límpida que desliza sobre cristal refletindo o sol, e depois olhar outra muito turva correndo em dia de grande nevoeiro por cima da terra. Não é que se veja o sol, nem semelhança de luz solar. Em suma, é luz que mostra ser verdadeira, e a deste mundo é artificial. Luz que não conhece noite. Brilha sempre e nada a pode ofuscar. Finalmente, é de tal sorte que por grande inteligência que uma pessoa tivesse, não a poderia imaginar, esforçando-se todos os dias de sua vida. E Deus a apresenta tão subitamente à nossa vista, que nem há tempo para abrir os olhos se fosse preciso abri-los. Tanto faz estarem abertos como fechados, pois quando o Senhor quer, vemos ainda que não queiramos. Não há distração que eu estorve, nem resistência possível, nem diligência, nem cuidado que eu consiga. Disto tenho boa experiência, como depois direi. O que desejaria explicar agora é o modo pelo qual o Senhor se mostra nestas visões. Não pretendo explicar como essa luz tão forte imprime-se nos sentidos interiores, nem como a nossa inteligência recebe imagem tão clara, que Jesus Cristo verdadeiramente parece estar ali presente. Pertence isto aos teólogos. A mim o Senhor não quis dar-me a entender como isto acontece. Sou tão ignorante e tão rude de intelecto, que embora tentassem explicá-lo, não consegui entender. É a pura verdade. Vossa mercê julga que possuo vivacidade de espírito, contudo, não é assim. Em muitas coisas tenho experimentado, e só compreendo o que me dão mastigado, como se costuma dizer. Por vezes meu confessor ficava admirado de minhas ignorâncias. Jamais entendi, nem aliás desejei entender, como Deus fazia isto ou aquilo, ou como podia ser. Nunca perguntei, embora, de muitos anos para cá, tenha tratado com homens doutos. Indagava se uma coisa era ou não pecado, isto sim. No demais, bastava-me pensar que Deus o tinha feito, para ter certeza que não havia razão de espanto, mas somente motivo para o louvar. As coisas dificultosas até me fazem devoção. Quanto mais incompreensíveis, mais me enternecem. Direi, pois, o que tenho visto por experiência. Como o Senhor o realiza, vossa mercê dilo-á melhor, explicando o que estiver obscuro, se eu não souber dizer. Por alguns indícios bem me parecia ser imagem o que eu via, mas por outros muitos motivos achava que não era imagem. Era o próprio Cristo. Tudo dependia da claridade com que ele queria mostrar-se a mim. Manifestava-se umas vezes tão confusamente, que me parecia imagem, contudo, não semelhante aos quadros da terra, por perfeitos que sejam, dos quais tenho visto vários e muito belos.
É disparate pensar que exista alguma analogia entre uma e outra coisa. Nem mais nem menos, é como entre uma pessoa viva e seu retrato. Este, por melhor que seja, não pode ser tão natural, ou a ponto de não se perceber, afinal de contas, que seja coisa inanimada. Mas deixemos isto. Está bem explicado e é assim ao pé da letra. O que acabei de dizer não é comparação. Muito mais que isto, é a pura verdade. Existe realmente a diferença do vivo para o pintado, nem mais nem menos. Com efeito, se é imagem animada, não pessoa morta, senão Cristo vivo. Entende-se que é homem e Deus. Não como estava no sepulcro, mas como dele saiu depois de ressuscitado. Vem às vezes com tão grande majestade, que não há como duvidar. Vê-se que é o próprio Senhor, especialmente logo depois da comunhão, onde sabemos que está ali, pois a fé assim nos diz. Representa-se tão Senhor daquela pousada, que a alma parece se desfazer e se consumir em Cristo. Ó Jesus meu, quem poderia fazer entender a majestade com que vos mostrais? Quão Senhor de todo este universo, dos céus e de outros 1000 mundos e inumeráveis mundos e céus que poderíeis criar. A alma entende que para vós nada significa ser de Senhor do universo, conforme a majestade com que vos representais. Aqui se vê claramente, Jesus meu, o vosso poder em comparação ao de todos os demônios. Na verdade, quem vos contenta plenamente, calca aos pés o inferno todo. Aqui se vê a razão que eles tiveram de temer, quando descestes ao limbo. Desejariam outros 1000 infernos mais profundos para fugir de tão imensa majestade. Vejo que quereis revelar o grande poder de vossa sacratíssima humanidade unida à divindade. Aqui se representa bem o que será no dia do juízo, ver a majestade deste rei e o rigor que mostrará aos maus. Aqui está a verdadeira humildade, incutida na alma que não pode ignorar sua miséria. Aqui se acha a confusão e o verdadeiro arrependimento dos pecados a tal ponto, que ela não sabe onde se meter, embora receba tantas provas de amor, e assim fica aniquilada. Quando o Senhor mostra grande parte de sua glória e majestade, esta visão tem forças tão potente, que seria impossível a qualquer alma resistir. Mas o Senhor se digna alentá-la de modo muito sobrenatural, pondo-a em êxtase ou arrobamento. Com a felicidade excessiva, ela perde a visão daquela divina presença. Há verdades que se esquecem, mas aquela majestade e formosura ficam tão impressas, que não há como esquecer, exceto quando o Senhor deseja que o espírito padeça uma grande aridez e a solidão de que falarei adiante. Então parece esquecer-se do próprio Deus. A alma fica transformada, embevecida com a impressão de que começa a amar a Deus com novo amor, muito vivo, e a meu ver, em grau elevadíssimo. A visão precedente, na qual Deus se representa sem imagem, como disse, é mais elevada. Contudo, esta última é mais adaptada à nossa fraqueza, porque permite ficar representada e impressa na imaginação tão divina presença, para que a conservemos na memória e tenhamos bem ocupado o pensamento. Aliás, estas duas espécies de visões vêm quase sempre juntas. Convém que assim seja, porque com os olhos da alma contemplamos a excelência, formosura e glória da Santíssima Humanidade, e de outro modo se nos dá a entender como Deus é poderoso, tudo pode, tudo ordena, tudo governa e tudo enche com seu amor. Esta visão é muito preciosa, e a meu parecer, sem perigo. Pelos efeitos se conhece, que o demônio aqui não tem poder. 3 ou 4 vezes, este inimigo quis mostrar-me o Senhor por meio de uma representação falsa. Tomava forma humana, mas era incapaz de imitar a glória que emana de Cristo. Para desfazer os efeitos da verdadeira visão, representava fantasmagorias. Mas a alma resiste, sente-se perturbada, desabrida, inquieta, perde a devoção, a paz que antes sentia, ficando sem oração. Aconteceu-me isto nos primeiros tempos, 3 ou 4 vezes, conforme disse. É coisa extremamente diversa. Basta ter tido oração de quietude para o entender, pelos efeitos mencionados acerca das palavras. É coisa muito conhecida, e se a alma não se quer deixar enganar, penso que não será enganada, desde que ande com humildade e simplicidade. Quem já experimentou verdadeira visão de Deus, imediatamente o sentirá. A alma o rejeita embora comece com certa satisfação. A paz que se desfruta, a meu ver, é muito diferente. Não tem aparência de amor puro e casto.
bem depressa, dá a entender quem é, havendo experiência, acho impossível o demônio causar dano. É absolutamente inadmissível ser efeito da imaginação. Não tem cabimento. Só a formosura e brancura daquelas mãos divinas excedem tudo quanto podemos conceber. A imaginação não poderia apresentar de improviso coisas jamais pensadas ou recordadas, e que por serem tão sublimes, estão acima do que nos é dado compreender aqui na Terra. Claro está que é impossível. E mesmo que pudéssemos produzir alguma coisa desse gênero, a sua origem apareceria claramente pelo que vou dizer. Se fosse representação do intelecto não produziria os grandes efeitos que indiquei, e até ficaria sem fruto. Seria como o caso de uma pessoa que quisesse dormir, mas ficasse acordada por não lhe vir o sono. Sentindo necessidade ou fraqueza na cabeça e desejando adormecer, esforça-se por conciliá-lo. Faz todas as diligências e às vezes parece obter algum resultado. Mas se o sono não é verdadeiro, não a sustenta, nem lhe dá forças à cabeça. Acontecerá talvez deixá-la mais atordoada. É em parte o que se daria aqui. A alma ficaria enfraquecida, sem sustento e sem força, cansada e cheia de tédio. Quando a visão é verdadeira, é impossível descrever toda a riqueza que deixa. Dá saúde e conforto ao próprio corpo. Esta razão, entre outras, eu apresentava quando me diziam ser obra do demônio ou da imaginação. Isto acontecia frequentemente. Punha-me então a explicar através de comparações, conforme o que o Senhor me permitia entender. Tudo, porém, com pouco resultado. Havia neste lugar pessoas muito santas, que todavia Deus não levava por este caminho. Para elas eu era uma criatura perdida e todos se enchiam de temores. Por meus pecados, as notícias circulavam de um para outro, de maneira que estavam a par de tudo, sem que eu falasse a pessoa alguma, exceto a meu confessor ou a quem ele me indicava. Disse-lhe eu certa vez, caso me assegurassem que uma pessoa muito minha conhecida, com quem tivesse acabado de falar, não era quem eu pensasse, e se me dissessem que estavam certos de meu erro, dar-lhes-ia mais crédito do que aos meus próprios olhos. Mas se essa pessoa me deixasse várias joias, como prova do seu grande amor, vendo-as em minhas mãos, e sentindo-me rica, sendo até então pobre, não poderia deixar de crer que tivesse sido a pessoa que eu julgava. Essas joias, eu lhes poderia mostrar, porque todos os que me conheciam, viam que minha alma evidentemente estava transformada, e assim o dizia meu confessor. A diferença era muito considerável em todos os sentidos, tão manifesta, que ninguém poderia duvidar. Sendo antes tão má, dizia eu, não podia crer que o demônio pretendesse com isto enganar-me e arrastar-me ao inferno, usando de meio tão contrário, como esse de tirar-me os vícios e dar-me virtudes e fortaleza. Cada uma destas graças me deixava transformada, isto eu via claramente. Meu confessor, um padre muito santo da Companhia de Jesus, como disse, respondia o mesmo, segundo soube mais tarde. Era muito discreto e extremamente humilde, mas sua grande humildade causou-me bastante sofrimento. Apesar de ser douto e de ter muita oração, não confiava em si. Aliás, o Senhor não o conduzia pelo mesmo caminho. Sofreu muito por minha causa. Diziam-lhe, como vinha saber, que se precavesse a meu respeito, que não se deixasse enganar pelo demônio, fazendo-lhe crer alguma coisa do que ouvia de mim. Apontavam-lhe exemplos de outras pessoas. Tudo isso me fazia sofrer. Cheguei a temer que não houvesse com quem me confessar e que todos fugissem de mim. Não fazia senão chorar. Foi providência divina ter ele querido continuar a atender-me. Era virtuoso este servo de Deus, e a tudo se exporia por seu amor. Dizia-me que não ofendesse eu a Deus, não me afastasse de sua direção e não tivesse receio. Por sua vez ele não me faltaria. Sempre me animava e consolava, ordenando-me constantemente que não lhe calasse coisa alguma. E eu obedecia. Assegurava-me, que procedendo eu assim, o demônio não me causaria dano, antes o Senhor tiraria proveito do mal que o inimigo quisesse fazer à minha alma. Procurava aperfeiçoá-la em tudo o que podia. Eu, como andava com tantos temores, obedecia em tudo, ainda que imperfeitamente. Por minha causa, em meio a tantas dificuldades, padeceu bastante nos 3 anos e tanto em que foi meu confessor. Nas grandes perseguições que moveram contra mim,
por permissão do Senhor, em muitas circunstâncias, julgaram mal a meu respeito sem ter havido causa para isto. Procuravam-no e lançavam-lhe a culpa de tudo, conquanto estivesse totalmente inocente. Seria impossível poder sofrer tanto se não possuísse tanta santidade e o Senhor não o animasse. Com efeito, tinha de responder aos que não lhe davam crédito e me julgavam transviada. Ao mesmo tempo, precisava sossegar-me e curar o medo que me assaltava, embora às vezes me fizesse temer ainda mais. Por outro lado, era necessário tornar a tranquilizar-me depois de cada nova visão, porque Deus permitia que eu sentisse grandes temores. Tudo em consequência de ter sido e de ser ainda tão pecadora. Ele me consolava com muita piedade. Se tivesse confiança em si mesmo, eu não teria sofrido tanto, pois Deus lhe permitia entender a verdade em tudo, e o sacramento lhe infundia luz, creio eu. Os servos de Deus que não se sentiam seguros, relacionavam-se muito comigo, e eu lhes falava com singeleza algumas coisas que eles interpretavam desfavoravelmente. Sentia grande afeição por um deles porque minha alma lhe devia imensamente. Era muito santo e desejava com grande ardor, para meu aproveitamento, que o Senhor me esclarecesse. Eu sofria muito, vendo que não me entendia, e que todos eles, como disse, sem mais considerações, atribuíam minhas palavras a pouca humildade. Mal viam em mim uma falta, o que não era raro logo condenavam tudo. Faziam-me algumas perguntas, e respondendo eu com simplicidade e confiança, logo imaginavam que desejava passar por sábia e dar-lhes lições. Tudo iam denunciar a meu confessor, e ele se punha a ralhar comigo. Certamente queriam o meu proveito. Andei assim bastante tempo, atormentada por todos os lados. Mas eu passava por cima de tudo com as graças que o Senhor me fazia. Digo isto para que se entenda o grande sofrimento que significava não achar quem tivesse experiência neste caminho espiritual. Caso o Senhor não me favorecesse tanto, não sei o que teria sido de mim. Seria o suficiente para perder o juízo. Via-me por vezes em tal situação, que não sabia o que fazer, se não levantar os olhos ao Senhor. A oposição de pessoas tão boas, para com uma fraca mulherzinha, ruim e inclinada ao temor como eu, parece nada significar quando se fala, contudo, tendo passado na vida imensas tribulações, posso dizer que esta foi das maiores. Praza ao Senhor, que eu tenha nisto servido de algum modo a Sua Majestade. Quanto aos que me arguiam e condenavam, estou bem certa de que visavam a glória de Deus. Em suma, foi tudo para meu grande bem.